Oi meninas, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre a minha personagem da Bíblia, que é a Ana. Eu resolvi fazer em forma de vídeo só para ficar mais divertido. Então, meu personagem é Ana, a mãe de Samuel, né? O significado do nome Ana é graciosa, cheia de graça. O livro que fala dela é 1 Samuel, no capítulo 1 ali, no capítulo 2 também fala um pouquinho, que é depois que ela leva Samuel, né, para viver ali com o sacerdote, tá no capítulo 2, né? No capítulo 1 fala mais sobre a agonia dela de querer ter um filho. Então, todas nós conhecemos, né, a história de Ana, e eu queria falar algumas coisas que me chamaram a atenção com relação ao que imitar nas atitudes dela e no caráter. A primeira coisa que eu achei interessante foi que ela ficava calada diante do escárnio, ao invés de revidar. Aqui, se a gente vê no versículo 7, fala assim: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Mas a Bíblia não menciona que ela revidava, né? Ou que ela ia para o ouvido de Eucana ficar, né, martelando. Só fala que ela chorava e não comia. Então isso me chamou a atenção, essa coisa dela desprezar a afronta, né, que é uma coisa que todos nós devemos aprender, porque principalmente como cristãs, né, a gente é escarnecida e perseguido, né, pela nossa fé. E se a gente desenvolve essa capacidade de desprezar a afronta, ficar calada diante do escárnio, discernindo a guerra, né? Claro que tem hora de falar, né? Tem hora de mostrar qual é a razão da nossa fé, mas tem hora, muitas vezes a gente faz isso para defender a minha pessoa, ao invés de defender o reino, né? Então, isso me chamou a atenção, assim, da gente aprender a ficar calada, né? Não revidar. Outra coisa, o seu marido não a entendia, mas ela não ficava indignada. Ela falava com Deus sobre o assunto, né? Aqui no versículo 10 fala que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chamou e chorou abundantemente. Muitas vezes nós, né, com amargura de alma, o que a gente faz? Vai para o ouvido de alguém, normalmente o marido, para quem tem, né? E chora abundantemente no ouvido do marido, né? E por isso que os problemas não são resolvidos, que a gente tá desabafando no ouvido errado, né? E Ana, ela ia para o Senhor, ela derramava sua alma perante o Senhor. Aqui fala, né, que no versículo 16, quando Eli, né, achou que ela estava bêbada, né, quando pegou ela ali orando, ela falou assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, quando eu, né, tenho excesso de ansiedade e de aflição, eu preciso copiar e imitar essa atitude dela, de ir falar ao Senhor, né? Olha que coisa linda. Outra coisa para imitar: alegrar-se com fé depois de orar ao Senhor. Depois que ela derramou ali a sua alma, né, que ela ofereceu a petição dela ao Senhor, no versículo 18 fala: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Ela respondeu ao sacerdote, né? Depois ela falou assim, depois a palavra diz: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então havia uma troca de coração ali, né? Ela levou a sua ansiedade e angústia ao Senhor e ela não saiu daquele lugar a mesma, né?
Ela trocou o coração ali em oração diante do Senhor, e quando ela saiu do lugar de oração, o seu semblante já não era triste, e ela comeu. Então houve uma postura ali de fé, né, de crer que o que ela tinha falado ao Senhor, o Senhor tinha escutado e ia responder. Né? Eu achei interessante essa atitude também de fé dela. Outra coisa, ela orou demoradamente, porque no versículo 12 fala assim: e demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Né? Isso me chamou atenção também, essa coisa de orar demoradamente, não por religiosidade, eu vou ficar 1 hora orando, né? Não nesse sentido, mas no sentido de orar tudo, né? No sentido de esvaziar a alma na presença do Senhor. E se for para nós realmente esvaziarmos a alma e apresentar as nossas petições diante do Senhor, isso vai ser algo demorado, né? Porque tem bastante coisa para falar. Só que a gente tem pressa, a gente tem agenda, né? Nós temos prazos a cumprir. Nós temos muitas atividades para exercer no dia. Então, muitas vezes a gente é impedido de orar demoradamente, que eu acho que significaria orar tudo, né? Mais do que demoradamente no sentido de tempo, é orar tudo, né? Ela falou tudo, esvaziou a alma na presença de Deus, ao ponto que quando ela saiu daquele lugar, ela saiu outra pessoa, né? Outra coisa a imitar é que ela fazia uma túnica para seu filho anualmente. Aqui já é depois, né? Quando Samuel nasceu e ela foi desmamado e ela o levou para morar ali com o sacerdote. A palavra diz que no capítulo 2, versículo 18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. É muito lindo isso, né? Assim, o Senhor fala no meu coração que ela acompanhava o crescimento dele, né? Ela trazia a roupagem dele, ela vestia ele, né? Ela como mãe, como cobertura de Samuel, ela vestia Samuel anualmente, né? Ela não fazia uma túnica que vai caber em Samuel até ele fazer 10 anos, né? Anualmente, né? Isso fala de um acompanhamento, né? Regrado, né? Eu imagino o que Ana, as palavras que ela declarava enquanto ela lhe tecia, né? E costurava aquela túnica, quantas palavras ela não profetizava, né? Na vida do seu filho. Então, assim, Samuel foi um grande profeta de Deus, né? Deus desejou colocar na terra um grande profeta, e ele levantou Ana como mãe para gerar, para formar, não no ventre, né? No ventre também, mas eu acredito que mais do que isso, Deus sabia que ele poderia contar com Ana para ser essa mãe que ia juntamente com o Senhor formar esse profeta em orações, em formação da criança, né? É muito tremendo isso para nós, né? Como mulheres, sermos colaboradoras de Deus nesse processo, nesse projeto, né? De forjar o nosso filho um homem de Deus, né? Com as nossas orações, com as nossas atitudes, né? Em parceria mesmo. Então, ela acompanhava esse desenvolvimento, né? Eu acredito que quando ela encontrava Samuel anualmente, ela tirava as medidas, né? Para fazer a próxima túnica. Então, eu acredito que nós precisamos ter essa diligência em sempre tirar as medidas do nosso filho, de como está o serviço dele sacerdotal diante do Senhor. E ver se ele está precisando de uma túnica maior e costurar essa túnica, né, espiritualmente. E cobrir o nosso filho, vestir o nosso filho com essa túnica espiritual,
porque a palavra diz que não é que ela fazia uma roupinha para ele brincar, né? Fala que ela fazia uma túnica, que era a roupagem que ele usava para se ministrar perante o Senhor. Meu Deus, então é muito tremendo isso, né? Nós, como mulheres, sermos essa pessoa, essa mãe, que costura essa roupa que o nosso filho vai ministrar diante do Senhor e anualmente checar. Eu não creio que anualmente seja, né? Literalmente, que todo ano, no dia tal, a gente vai ter uma conversa com o nosso filho para saber como está a vida dele espiritual. Ela fazia isso porque era a frequência com que ela se encontrava com ele. E qual é a frequência que a gente se encontra com o nosso filho? Diariamente, né? Então, esse checar tem que ser diário, né? E tecer essa roupa, né? Eu não coloquei nada a não imitar, porque realmente eu não encontrei. Não é que ela não tenha, né? Mas realmente nessa passagem aqui, nas coisas que eu li, eu não encontrei nada, né? E vocês estejam aí livres para, se vocês tiverem encontrado alguma coisa, e é isso que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar comentando, né, na meditação umas das outras. Então, vocês fiquem livres aí para comentar, né? Eu não coloquei no ponto não imitar, eu não coloquei nada. Depois, no ponto o que aprendi com ela, eu coloquei me tornar parceira do Senhor naquilo que Ele quer fazer, me tornar colaboradora, né? Me tornar essa cúmplice, né, do Senhor, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele está realizando. Outra coisa, derramar a alma perante o Senhor, que é aquele ato de trocar o coração, né, que me chamou a atenção. Que ela, da abundância da ansiedade dela e da angústia, ela falou ao Senhor. E ela saiu daquele lugar transformada, né, com o coração trocado. Outra coisa, perseverar em oração. Aqui a Bíblia fala que de ano em ano eles faziam isso, subiam, né, para adorar, e a Penina a irritava, né? Então é algo que acontecia com frequência todas as vezes que eles iam à casa do Senhor anualmente. E eu imagino que Ana fazia essa oração também anualmente. Eu imagino, né? Não está escrito isso. Mas eu acredito que naquele ano, naquela oração específica, o Senhor respondeu, que foi quando Deus usou o sacerdote para profetizar na vida dela, que a petição dela tinha sido aceita, né? Outra coisa que eu aprendi foi não discutir com as pessoas, mas levar a causa a Deus, que é o único que pode fazer alguma coisa a respeito, né? Então isso foi tremendo também, essa sabedoria dela de não bater boca com a sua rival, né? E nós temos muitos rivais, né? Então essa coisa de aprender a levar a causa ao Senhor, ela teve um sucesso tremendo, né? E eu quero também ter sucesso, então eu quero imitar isso. Outra coisa, não alugar o marido, falar com Deus, né? Que é o único que pode realmente fazer alguma coisa a respeito. E isso é muito comum, né? Da gente falar da abundância das nossas aflições e ansiedades com a pessoa mais próxima de nós, ao invés de falar com Deus, né? Então eu quero aprender isso, a derramar minha alma diante do Senhor, que é o único que pode realmente fazer alguma coisa a respeito daquilo que está me atormentando, me angustiando, né? Ela era casada, ela era mãe, né? Depois, né? Antes ela era exatamente essa, era a dor dela de não ter tido filhos, né? Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. E me chamou a atenção também que... Deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar. Quando a palavra começa a narrar a história, fala que Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. E normalmente a palavra lista a primeira esposa primeiro. Então, provavelmente, como Ana era estéril, ele casou com Penina para ter filhos,
né? Para que Penina gerasse filhos dele, porque Ana não podia, né? Isso também é outra reflexão minha pessoal, né? Que Ana deveria ter já esse sentimento de rejeição, não que ela tinha, porque ela não agia como rejeição, mas ela tinha tudo para ter, né? Esse sentimento de rejeição, porque o Cana, seu esposo, precisou ter outra esposa porque ela não poderia gerar filhos. E além dela ter dado filhos a Eucana, a Penina, ela irritava a Ana. Foi o que aconteceu também com Sara, né? Isso devia ser muito comum, né? Porque tinha também entre Raquel e Lia, né? As esposas de Jacó. Sempre a que gerava filhos irritava a que era estéril, né? Porque havia essa marca, né? Esse estigma de que as mulheres que eram estéreis eram amaldiçoadas, né? A maior virtude, eu coloquei aqui que é a sabedoria, a maneira como ela lidava com o problema, né? Tremendo. Então, a maior virtude de Ana que eu encontrei foi a sabedoria. E o maior defeito, como eu falei, não sei, não encontrei. Não é que não tenha, né? Talvez, agora que eu tô pensando aqui, né? O fato dela não comer, talvez seria grevezinha de fome, né? Tipo um charminho pro marido, não sei. Mas talvez também ela simplesmente não comia, porque, né, às vezes a gente tá angustiada, tranca aqui na porta do estômago, né? A gente não consegue realmente comer nada, então não vou tirar nenhuma conclusão. Mas então é isso que eu queria dividir com vocês e eu oro para que essas palavras, né, que a gente tem refletido e meditado sejam realmente edificantes na nossa vida, em nome de Jesus. Beijo.